Nessa aula, vamos tratar sobre os termos e definições citados na Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 5º. O conceito de dado pessoal é bastante abrangente, sendo definido como a informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Isso quer dizer que um dado é considerado pessoal quando ele permite a identificação direta ou indireta da pessoa natural por trás do dado, como, por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais como CPF, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e título de eleitor, endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e endereço de IP. Já os dados pessoais sensíveis são aqueles sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa de uma pessoa, opinião política, filiação a um partido, por exemplo, filiação a um sindicato ou a qualquer organização de caráter religioso, posição filosófica ou política, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado sempre a uma pessoa natural. Em algumas empresas, é possível a técnica da anonimização. Um dado anonimizado é um dado relativo ao titular que não pode ser identificado. E, basicamente, são utilizadas técnicas razoáveis e disponíveis para que haja ou que ocorra essa anonimização dos dados. Um outro conceito relevante é o de banco de dados, que é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Basicamente, seria o proprietário do dado. O controlador, responsável pela coleta do dado, é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Já o operador é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vale ilustrar nesse momento a diferença de controlador para operador, citando um exemplo. Uma empresa que solicita do seu colaborador dados para contratação pode ser considerada um controlador, já que ele coletou os dados e é responsável pela solicitação dos dados. Já uma clínica médica que realiza o ASO do funcionário para aquela respectiva empresa, ela é considerada o operador. Ela recebe informações da empresa e ela utiliza essas informações, mas quem dita as regras do uso é o controlador. Então, o operador ele presta contas ao controlador. A norma ainda traz o papel do encarregado de dados, ou DPO, que é uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Em resumo, o DPO, ou encarregado, seria a pessoa responsável da organização ou da empresa para lidar e decidir junto à alta direção sobre assuntos pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. O conceito de consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Sendo assim, a organização somente poderá utilizar os dados da forma que foi autorizado pelo titular. Já o bloqueio citado pela norma, que é uma das sanções quando a organização não seguir aquilo que a legislação determina, seria a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do próprio banco de dados da organização. A eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado, seja físico ou seja em meio digital, como, por exemplo, deletar um arquivo
ou descaracterizar um determinado equipamento de armazenamento. A transferência internacional de dados, citada pela norma, é a transferência de dados pessoais para países estrangeiros ou organismo internacional do qual o país seja membro. A norma traz esse conceito, visto a legislação aplicada em determinado país ser diferente da legislação que é aplicada no nosso território. E, assim sendo, será necessário uma avaliação individual, caso a caso, a respeito do processo ou da atividade que a organização necessita. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e os direitos fundamentais, bem como medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos. E a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador responsável por fiscalizar, receber denúncias e tratá-las junto às organizações. Basicamente, essa seria a autoridade máxima no que tange à proteção de dados no nosso território nacional. Para você que vem acompanhando nossas aulas, caso queira ter acesso a modelos que podem ser utilizados durante a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, caso queira ter acesso a e-book, caso queira ter acesso a nossos exercícios, acompanhe a gente via nossa Google Class. Basta que você envie um e-mail para diretoria@bjtreinamentos.com.br solicitando sua inscrição ou via contato através do nosso site para que nós possamos te matricular na nossa classe. Você receberá um link de acesso onde poderá ter acesso a todas as videoaulas e todo o nosso conteúdo. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.